Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida é o antídoto para a lei do pecado e da morte. Se você ler o capítulo 7, você vai ver como é que essa lei do pecado e da morte, ela atua na vida da pessoa. Quando ele diz aqui, no versículo 15 do capítulo 7, que nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro e sim o que detesto. Você vê que para você ter um entendimento do capítulo 8, você tem que ter lido o capítulo 7. Paulo está dizendo aqui, que nem mesmo eu compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza carnal, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Mais adiante, lá no livro de Filipenses, se eu não me engano, o próprio apóstolo Paulo diz assim, que tanto o querer quanto o realizar é Deus que realiza em nós. E aqui ele está dizendo, o querer fazer o bem eu tenho, mas eu não consigo efetuá-lo. Que eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. E esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que está em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele tem a ciência de que há uma lei que o domina. E é o que nós começamos a ler no capítulo 8, versículo 1. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Estar em Cristo é ficar livre da condenação, porque a lei do Espírito da vida, que é uma lei muito mais forte, a lei do Espírito da vida em Cristo, é a lei que nos livra da outra lei, da lei do pecado e da morte, que é essa que Paulo está citando no capítulo anterior. Que eu quero fazer as coisas boas, mas não consigo. O bem que eu quero, não faço. O mal que não quero, eu faço. Mas é isso por causa dessa lei do pecado e da morte, que só pode ser vencida pela lei do Espírito da vida em Cristo, através do Evangelho de Jesus, através da vida de Jesus em nós, através do Espírito de Jesus em nós. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Eu quero fazer o bem, mas a minha mente e os meus membros, a minha natureza carnal, me fazem prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque essa lei do pecado e da morte é uma lei de morte que existe no homem. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Mas quem poderá me livrar disso? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo, os que permanecem em Cristo, os que estão fixados em Jesus. Eles são livres da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível, a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne,
Mas os que se inclinam para o Espírito do Evangelho, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Por isso que nós devemos andar no Espírito. Andar no Espírito de Jesus. Andar na natureza de Deus, que é a natureza espiritual, a natureza do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito é para a vida. Se eu decidir manter a minha vida de carnalidade, eu vou para a morte. Mas se eu resolver me apegar ao Espírito de Cristo, ao Espírito do Evangelho, a tendência é de produção de vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito de Cristo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Eu vou repetir esses dois versículos. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é que te mantém vivo por causa da justiça. Essa é a justiça de Deus. É o Espírito de Cristo em nós. E se habita em vós, se Ele faz morada em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal por meio desse Espírito que está habitando em você. Então a vida é produzida sempre no nosso espírito, pelo Espírito de Jesus em nós, nosso espírito humano sendo habitado pelo Espírito de Deus. Por isso, ele conclui aqui, no versículo 12, dizendo: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pelo Espírito de Cristo você mortifica. Você andando no Espírito de Cristo, andando na vontade de Cristo, é nesse Espírito que você mortifica os feitos do corpo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aqueles que ouvem a voz do Espírito, aqueles que ouvem a voz do Evangelho, aqueles que andam no mesmo Espírito de Jesus, porque não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez com medo, atemorizado, mas recebemos o Espírito da adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho, Papai. Esse Espírito é um Espírito paterno, de paternidade. Ora, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus também, somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A glória da natureza de Jesus em nós. Essa glória será revelada. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação será toda redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a paternidade, a ruiotesia, o processo da maturidade. Nós temos o Espírito Santo entre nós, que ele transforma esses filhos de Deus, que cita aqui no versículo 17 e também aqui no versículo 21, a palavra para filhos ali é teknon, que quer dizer filhos meninos. Esse processo de adoção de filhos é o processo de maturidade, em que um filho menino se torna um filho maduro. Isso é a ruiotesia. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. E aí ele vem a intercessão do Espírito. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste, pega junto em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas esse mesmo Espírito, ele intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes, iguais à sua imagem, à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E esses que são predestinados à adoção de filhos, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou também glorificou. Interessante que esse é o processo da vida em Deus, o processo da vida no Espírito. Todo esse capítulo 8 vai citando aqui: aquele que está no Espírito vence a lei do pecado e da morte. Ele diz aqui que nós não estamos na carne, porque o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, esse mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal por meio do seu próprio Espírito. Essa é a promessa de Deus. Amém?